Um novo Ghostface surge na cidade onde Sidney Prescott tenta viver em paz finalmente. O terror recomeça quando sua filha se torna o próximo alvo do assassino mascarado de roupão preto. Forçada a encarar os fantasmas do passado, Sidney precisa voltar ao jogo mortal para proteger sua família antes que a história se repita de uma forma mais brutal possível. I'm gonna burn it all down. Mother... Pânico 7 ou Scream 7 é um filme de terror norte-americano de 2026, sequência de Pânico 6 e também de Pânico de 2022 e o sétimo filme da franquia Pânico. Esse longa é dirigido pelo criador da franquia, Kevin Williamson, que roteirizou esse longa, esse capítulo 7 com Guy Biscuits, baseado em uma história de James Vanderbilt e também do próprio escritor Guy Biscuits, estrelado aqui por Neve Campbell, que retorna aí à franquia, David Arquette, Courtney Cox, além de uma porrada de gente que tá aí nesse novo filme que está em cartaz aí nos cinemas. E é isso. Olá Brasil, olá assassinos que não tiram um dia de folga, olá podcast, eu me chamo João Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. Se tem uma franquia que sabe manter o público em alerta, essa franquia é a franquia Pânico, Depois de Pânico 5, que apostou fortemente na nostalgia, veio aí aquela galhofagem de Pânico 6 e vocês sabem muito bem que eu não sou muito fã daquele filme. Já deixei tudo isso bem claro, inclusive no vídeo análise que eu trouxe no canal na época do lançamento. Agora com Pânico 7 a história fica ainda mais pessoal ao atingir diretamente a família da Sidney Prescott. A pergunta é simples: esse novo capítulo realmente supera os dois anteriores ou repete os mesmos erros? Será que as polêmicas dessa franquia, desse sétimo filme, foram pontos que influenciaram na qualidade do longa? Como o criador dessa bagaça se saiu dirigindo esse novo capítulo, já que é o seu segundo trabalho dirigindo um filme? Hoje a gente vai colocar tudo na balança, pontos fortes, pontos fracos, as falhas e se a franquia ainda tem fôlego. Então é por isso que a gente trampa. Então vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre Pânico 7. E esse vídeo vai ser longo, vai ser muito longo. Antes de responder se vale a pena ou não, a gente precisa entender o que Pânico 7 está tentando ser. Esse novo capítulo não joga apenas, não joga apenas com a fórmula clássica da franquia. Ele mexe com o legado, com os traumas de alguns personagens e as expectativas do público. A grande questão não é só descobrir, pelo menos na minha opinião, quem está por trás da máscara, mas se a história consegue se sustentar em meio à pressão de continuar uma saga tão icônica. E eu sei que muita gente não gostou de Pânico 5, não gostou de Pânico 7, mas vou falar aqui algumas coisas. Eu amo Pânico, sem dúvidas uma das minhas franquias prediletas do terror, que só fica atrás aí pela franquia A Hora do Pesadelo, que eu amo demais, eu amo de paixão essa franquia, e também a saga Brinquedo Assassino, que também é uma saga que tem muitos filmes ruins, mas sendo bem honesto, os capítulos mais recentes nunca me passaram totalmente a sensação de estar assistindo, conferindo a algo que realmente carregasse a essência da franquia. Eu adoro o primeiro Pânico, no filme de 1996, acho o segundo extremamente interessante, o terceiro para mim
não só para mim, mas grande parte das pessoas, é um grande desastre, é uma galhofagem, não faz o menor sentido. E o quarto é sem dúvida o meu favorito da saga. Eu gosto muito desse filme, inclusive, né, antes de escrever essa crítica, né, e após ter chegado, após a sessão aqui em casa, eu tive uma imensa vontade de reassistir pela 20ª vez, né, o quarto filme. Eu gosto muito daquele filme. Ele pra mim é um filme muito bom. Dito isso, tudo que eu vi aqui em Pânico 7 me fez sentir algo que eu não sentia há um tempo. É a impressão de que a franquia está tentando se reconectar com o que nasceu, principalmente lá no primeiro filme de 1996, naquela obra-prima, né, dirigida por um dos meus diretores favoritos, que é o Wes Craven. Eu acho que uma das coisas que mais me fez não gostar tanto assim, né, eu gosto de Pânico 5, mas não gostava principalmente de Pânico 6, está principalmente ele não parecia ser um produto da franquia Pânico. Para mim, a franquia criada aqui pelo Kevin Williamson, né, e principalmente os 4 filmes dirigidos pelo Wes Craven, tinha como principal força a metalinguagem. Esse jogo de trabalhar, né, com as regras do terror, né, de comentar sobre outros filmes do gênero dentro da sua própria narrativa. E eu senti muita falta disso no filme de 2022, que eu particularmente, sim, eu gosto muito daquele filme, mas que já não explorava tanto esse elemento da metalinguagem sobre a metalinguagem mesmo. E consequentemente em Pânico 6, que abraça uma outra ótica e que, na minha opinião, sendo bem sincero com vocês, tem uma das revelações finais mais problemáticas. E claro, né, os produtores da franquia até que tentaram deixar essa franquia com um olhar muito mais distante do que era a franquia. E eu nem me refiro, né, aos atores, mas eu me refiro a tudo: a ambiência, o tipo de direção, o tipo de texto proposto. Levando tudo isso em conta, eu encarei esse Pânico. Eu sabia sim das polêmicas, sabia das questões envolvendo estúdios, saídas das atrizes, mudanças na direção. Então, para esse 7º filme ser só mais um capítulo descartável da franquia, eu já estava totalmente preparado para odiar esse filme, para não me importar com o que eu ia assistir. E eu tava, inclusive eu disse isso no meu vídeo dos filmes mais esperados de 2026. Mas sendo bem sincero com vocês, eu achei que essa premissa, né, de combinar os elementos clássicos da franquia, que a gente, né, já conhece de cor, né, com o retorno, né, de uma das personagens mais icônicas da franquia, que é a Sidney Prescott, e principalmente focando nessa relação com a filha dela, foi muito interessante. Pelos trailers e pelos materiais promocionais, teasers, posters e tudo mais, eu imaginava que isso seria feito de uma outra ótica, de uma ótica até mais clichê. Claro, existem aqui limitações, tem sim um certo ar genérico em alguns momentos, mas eu consegui olhar para esse capítulo 7 da franquia pelo que ele me entregou. E o que ele me entregou foi algo muito, não vou dizer fascinante, mas foi algo que me conectou muito, coisa que os filmes anteriores não me fizeram ter essa conexão. Talvez o 5º filme. Eu ouso dizer que esse é o 3º ou 4º filme favorito da franquia. Não chega nem aos pés, né, do filme de 1996, nem ao filme de 2011, no caso aqui o Pânico 4, que foi o último dirigido pelo diretor Wes Craven. Mas aqui, né, com o Kevin Williamson assumindo a direção, dá para sentir que ele entende profundamente sobre o que é essa franquia. Afinal, ele é o criador, né? E é o criador dessa franquia, já tem o que? Mais de 30 anos ou 30 anos de história, né? Que Pânico tem.
30 anos é muita coisa, gente. Ele tem sim algumas limitações, né, no drama dos personagens. Ele não consegue desenvolver todos os arcos como poderia. São muitos personagens e para mim o terceiro ato ele se perde muito, né, principalmente pela revelação, principalmente pela motivação dos vilões. Tudo é muito forçado, eu sei disso, eu não vou dizer que isso não existe, porque isso existe, mas sendo bem sincero, eu gostei muito da direção do Kevin Williamson. Eu particularmente acho muito interessante, né, os trabalhos inclusive dos roteiristas desse novo Pânico, que é o Guy Biscus e o James Van Der Beek. Eu vejo principalmente que o Guy Biscus ele é um roteirista muito mais talentoso. Ele sabe sim desenvolver histórias que prendem a atenção, ele consegue manter o público sempre em alerta, a gente fica sempre observando as coisas. Isso é um roteirista muito talentoso, né? É uma das maiores qualidades, né, que um roteirista ele pode ter. Eu não sou roteirista, mas isso ajuda bastante. Dá para perceber que ele entende muito dessa atualização da franquia. Ele sabe em como equilibrar gado e novidade. Eu até gosto, né, do trabalho do outro roteirista, né, que é o James Van Der Beek, mas algumas das ideias mais fúteis e fracas de Pânico 6, por exemplo, e até o seu filme anterior, Pânico de 2022, parecem ter vindo mais do lado do James do que do lado do Biscus, né? E são coisas que não me agradam tanto, né? Mas já, né, o outro roteirista, o Biscus, ele tem uma noção de escrever coisas realmente muito boas. E um exemplo que eu posso dizer aqui para vocês é como a franquia tenta comentar, né, nesse novo filme, como a franquia tenta comentar sobre inteligências artificiais e deepfakes. A ideia ela é extremamente atual, é até interessante dentro desse universo de Pânico que nunca falou sobre isso, que sempre foi sobre como a tecnologia e a cultura pop vão influenciar, né, influenciam a violência. Essa ideia envolvendo, por exemplo, o deepfake e as inteligências artificiais não surge do nada. Ela alimenta diretamente a teoria, né, e o desejo da parte do fandom sobre o possível retorno do personagem do Stu Macher, né, que foi um dos primeiros Ghostface vivido ali pelo ator Matthew Lillard, ou o Salsicha, né, ali no primeiro filme da franquia Pânico. Dentro da lógica atual da franquia, né, com a tecnologia capaz de recriar vozes, manipular vídeos e fabricar provas, a ideia de trazer o Stu de volta, seja forjando evidências de que ele sobreviveu de alguma forma, seja usando a sua imagem digitalmente. Até, inclusive, conversa com o momento em que a gente está vivendo hoje, com as inteligências artificiais, e ele critica isso. O problema é que isso pode soar mais fanservice desesperado do que como um comentário inteligente. Fato, eu já vou dizer logo que o Stu, gente, não tá vivo. Tirem o cavalinho da chuva, porque isso aqui não acontece. Tira isso, né? No fim, né, essa discussão sobre inteligência artificial, o uso dos deepfakes, poderia ser a coisa mais assustadora que Pânico, né, abordou, né, desde a internet dos anos 2000. Mas quando isso vira apenas uma ponte para ressuscitar o Stu, tive uma sensação de que a franquia ela está mais preocupada em agradar as teorias, né, da conspiração, as teorias do Reddit, as teorias do Twitter, por exemplo, do que realmente criar uma coisa para o público, né? E isso, ironicamente, é bem menos ousado do que
o primeiro filme de há 30 anos atrás, um filme que salvou o gênero slasher. Inclusive, quando eu tava assistindo esse filme, eu realmente comecei a acreditar muito que eles iam abraçar, né, de vez essa ideia de trazer de volta o Stu Macher, né, como esse vilão. Eu realmente falei, não, olha, eu acho que eles vão botar ele aqui, eu acho que realmente pode ter alguma coisa aqui, mas realmente não aconteceu. So you're here to see it. Let's unmask this fucker. All your friends died for just being near you. Até porque, né, o Matthew Lillard, né, se a gente olhar lá no casting de elenco, ele estava confirmado. Então eu fiquei pensando muito nisso. E se você, né, olhar também, né, para o casting de Pânico 6, não é só ele, mas também o Daniel Arquette, né, o David Arquette também aparece acreditado. Ele é o Dewey, né, no caso, que foi morto ali em Pânico 5. E é curioso isso porque se você olhar o casting de Pânico 7, não é somente ele, não é somente o Matthew Lillard, mas o David Arquette também está acreditado. Ou seja, né, os atores estão nesse filme, só que através de recriações, imagens manipuladas, arquivos, tecnologia, alguma coisa ali. Tem um momento que eles tipo, faz um negocinho ali e tal, mas não vale muito a pena comentar. E é justamente aí que a ideia das inteligências artificiais e as deepfakes começa a fazer sentido dentro dessa narrativa. Só que assim, na minha humilde opinião, eu escrevi o texto e aí eu fiquei refletindo se isso pra mim soa muito negativo, sabe? Porque é um comentário que não faz muito sentido. Que, principalmente nesse elemento familiar, nessa conexão, né? Assim, falando de outras coisas, nessa conexão do filme, né? De trazer um núcleo familiar, Sidney Prescott e a filha, a Tatum, que é interpretada pela atriz maravilhosa, que inclusive gostei muito dela, a Isabelle Mai, nome dado a ela como homenagem à personagem do primeiro filme da franquia, a Tatum, né, que para mim é uma das minhas personagens favoritas da franquia, do primeiro filme, tá? O roteiro, ele encontra um ponto muito forte. O filme, ele vai focar o tempo inteiro nos traumas da Sidney, mas não de uma forma jogada ou superficial. Existe aqui, na minha humilde opinião, e eu vou sempre falar isso, existe aqui um desenvolvimento, existe aqui uma construção dramática, e isso me pareceu bem desenvolvido da franquia, mas principalmente nesse filme aqui. Essa discussão sobre família, legado e trauma são ideias centrais desse novo filme da franquia. E é justamente nisso, né, no roteiro, que isso se sustenta de uma forma muito melhor. Eu acho que uma das coisas mais fascinantes, né, desse novo capítulo, e eu sei que vai chover um monte de comentários dizendo que esse filme é ruim, mas eu vou defender esse filme. Eu gostei muito de Pânico 7, né? São as teorias, tanto as que o próprio filme constrói dentro da narrativa, quanto as que surgiram aqui fora do filme, né, entre nós, os fãs. Isso é algo que eu ainda, né, vou desenvolver melhor aqui nessa crítica, mas o filme, ele toca muito nesse assunto com essa expectativa. E até com essa possibilidade, né, de personagens que já morreram voltarem. Acho que até alguns meses atrás até li alguma matéria dizendo que a personagem da Emma Roberts iria voltar. Inclusive tem ali um trecho que isso começa a ficar mais claro quando um personagem diz, né, que o Stu, na verdade, ele estaria vivo, mas era somente um jogo de direção, sabe? Não é bem assim que acontece, né? Não da forma exagerada que algumas teorias, né, estavam apontando por aí. Mas o filme,
ele usa muitas dessas especulações como ferramenta de metalinguagem. Eu acredito que é uma ferramenta de contar histórias, né? E mesmo que eu ache que isso poderia ter sido melhor conduzido em alguns momentos, eu gosto muito da maneira, da forma como o diretor, o Kevin Williamson, né? Ele trabalha essa ideia e ele desenvolve muito essa ideia. O grande ponto aqui do Mattia, né, o clássico personagem interpretado pelo Matthew Lillard, né, no longa original de 1996. Será que ele vai retornar ou será que ele não vai retornar? Porque ele morreu. Mas conhecendo Hollywood, a gente sabe que Hollywood, quando quer fazer as coisas, ela faz. O filme ele vai manter essa dualidade no ar e desenvolve essa possibilidade de um jeito muito interessante. Algo que influencia tanto nos pontos positivos quanto nos pontos negativos da produção e que tem muitos pontos negativos. Eu gostei de Pânico 7, mas tem muitos pontos negativos. Falando do elenco, né, eu gostei muito do novo cast, né, apesar alguns personagens são bem vazios aqui, né, eu já tenho uma grande simpatia pela atriz Isabel Mai, que ela é conhecida ali por muitos trabalhos que ela fez para a TV, principalmente a minissérie Alexa e Kate, uma série maravilhosa da Netflix. Aqui no longa, ela entrega uma personagem que facilmente pode ser vista como a próxima Sidney Prescott, né? Se a franquia quiser seguir por esse caminho. Não sei explicar, mas ela passa coragem, ela passa presença, ela faz a gente se importar com a sua personagem, algo que pra mim tô muito ali entre, principalmente com as personagens dos filmes 5 e 6, né, a Melissa Barreira e a Jenna Ortega, por exemplo, mas aí é pedir demais porque é a Jenna Ortega, né, principalmente nos capítulos 5 e 6. E sim, né, o pai dela é interpretado pelo Joey McHale, né, que entrega exatamente o que o papel pede. Na verdade é um personagem vazio, mas que eu vou passar um pano aqui pra ele, né? Não é uma atuação cheia de camadas, mas funciona dentro dessa proposta. Aqui também temos Asa German, né, como o Lucas, que mesmo com um personagem, né, um pouco vazio e tipo assim, é um personagem extremamente vazio, ele até manda bem. Temos aqui também a Celeste O'Connor como uma personagem lá chamada Chloe, que ela também sofre um pouco no desenvolvimento, mas cumpre o seu papel, e é aquela personagem que a gente sabe que ela vai morrer, e alerta de spoiler, ela morre sim, né? O elenco mais jovem, eu gostei muito desse elenco, né? Talvez seja o melhor elenco que teve aí nos 2 últimos filmes. Existe aqui nesse elenco uma energia, né, que sustenta essa nova fase da franquia. E assim, eu sei que muitos criadores de conteúdo não gostaram desse elenco, mas eu particularmente gostei muito. Uma das coisas que eu sempre achei interessante em Pânico é que cada filme conversa diretamente com um momento crucial do cinema, né? Principalmente do cinema de terror, né? O primeiro filme ele falava sobre histórias originais, o segundo filme ele discutia sobre as continuações, o terceiro filme tentava ironizar, né, sobre as trilogias, o quarto ele refletia sobre as franquias e os reboots, né, e o conceito de ser famoso, né? O quinto ele mergulhava no conceito da sequência legado, mas se a gente parar para pensar, né, o quarto filme já fazia isso e muito melhor, e o sexto quase virou tipo assim, uma metalinguagem para si mesmo, né, como se estivesse falando, né, não sobre o cinema de terror, mas sobre o cinema de Pânico 6. E nesse 7º capítulo, a grande temática, né, pelo menos na minha opinião, é a nostalgia, principalmente a nostalgia, mas não qualquer nostalgia, é aquela nostalgia ligada às verdadeiras Final Girls ou as rainhas do terror, né, que carregam essas histórias que a gente tanto ama nas costas. É aqui que essa coroa volta diretamente para a Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell. E quando o filme ele escolhe falar sobre essa tal nostalgia,
Ele não faz isso, né, só como fanservice, né, aquele fanservice vagabundo, aquele fanservice barato, aquele fanservice desprezível, aquela coisa jogada na cara. É a nostalgia aqui que vira conflito, vira peso, vira responsabilidade, porque não é apenas a gente lembrar do que aconteceu no passado, é sobre sobreviver a ela. O texto entende que transformar essa pessoa em uma simples homenagem seria raso demais. Então, o que o filme faz é usar essa nostalgia que eu falei aqui para vocês para questionar o que acontece quando a Final Girl, quando a rainha do terror tenta viver uma vida comum e tipo assim, ela fez isso no terceiro, ela fez isso no quarto, ela fez isso no quinto, né? Até que ponto, né, o passado ele vai permitir isso? Esse discurso do filme fica interessantíssimo. Ela não fala só sobre reviver uma franquia, não é mais um capítulo que ela vai ter que fazer um monte de coisa, né? Ela fala sobre esse legado emocional, sobre um trauma hereditário, sobre como a cultura do terror, como a cultura do horror transforma sobreviventes em símbolos, né, do filme. Mas esquece que elas continuam sendo pessoas. Nesse sentido, esse sétimo filme ele não está apenas para revisitar o que Pânico foi. Ele está aqui para tentar entender o que Pânico significa nos dias de hoje. E eu sei que esse negócio aí pode não fazer sentido, mas fez muito sentido para mim. E quando a gente fala de Sidney Prescott como essa rainha do gênero do terror, é inevitável eu vou até trazer aqui algumas comparações, né, com outras Final Girls incríveis, né, que fã do gênero do terror deve conhecer. Se a gente olha para a Laurie Strode da franquia Halloween, existe essa mesma relação com o trauma, né, no caso assim, Laurie vira praticamente essa personificação do medo, alguém moldada pela sobrevivência que passa a viver em função dela. Já a Nancy Thompson, né, de A Hora do Pesadelo, é uma personagem muito mais estratégica, racional, quase científica na forma como ela vai enfrentar os seus medos, no caso ali o Freddy Krueger. Ela estuda o seu inimigo, ela cria regras. E se a gente pensar também em uma outra Final Girl porradeira, inclusive a Ellen Ripley, né, da franquia Alien, o Oitavo Passageiro, estamos falando, né, aqui de uma personagem que tem força, tem liderança, tem resistência em um cenário completamente hostil. E são personagens que marcaram a história do cinema. Tem outras aí, inclusive Final Girls recentes, mas enfim, né? Mas Sidney Prescott tem algo muito diferente. Ela não quer ser uma heroína, ela não quer enfrentar o mal, ela é constantemente puxada, né, para dentro desse mal. O diferencial dela sempre foi essa humanidade. Sidney chora, Sidney erra, Sidney desconfia, ela se isola, mas ela continua ali lutando, e eu acho que é isso o ponto de claridade dessa personagem que eu mais adoro, a forma que ela encara o medo. E talvez seja isso que dentro desse sétimo filme para sobre nostalgia não é somente sobre revisitar as cenas icônicas, é reconhecer que ela não é apenas uma sobrevivente, ela é esse símbolo de uma geração inteira que acompanha slashers, mas completamente humana. E isso é que mantém ela no topo dessas rainhas do gênero do terror. Ela é a maioral, ela é a porradeira e eu gosto muito dela. Isso fica ainda mais evidente quando a franquia ela vai tentar caminhar sem ela, como foi o caso de Pânico 6, né? Os filmes, eles até podem funcionar, né? Ter boas ideias, novos personagens, novas propostas. Falta algo. Falta esse centro emocional. Porque Sidney, ela não é somente, né, uma das protagonistas ou a protagonista. Ela é a espinha dorsal da narrativa. Ela representa o público que cresceu junto com a saga, né? Como eu falei aqui no decorrer dessa crítica, são 30 fucking anos de franquia.
ela representa esse trauma acumulado, ela representa a memória viva da franquia, né? Quando ela está presente, existe continuidade, existe consequência, existe história. E sem ser uma atriz tecnicamente brilhante, Neve Campbell entende exatamente o tom de Pânico. Ela sabe dosar ironia, ela sabe dosar ali uma ironia com a vulnerabilidade, ela sabe quando ser fria, quando, né, ser firme, deixar a dor aparecer no olhar. E no sétimo filme, principalmente, dá para perceber essa presença dela, né, na forma como ela muda o peso das cenas. Não é só a nostalgia, mas é uma autoridade, é um legado que ela tem, né, com esse tipo de filme. É alguém que tá carregando, que, gente, são 30 anos de terror carregados nas costas dela, e isso não se ensaia, isso é uma coisa muito louca, não segue. São 7 filmes de franquia e ela consegue levar esses filmes assim. Os roteiros são ruins. Eu falei que Pânico 3 é ruim, mas ela consegue levar ali Pânico de uma forma muito interessante, né? No fim das contas, Pânico 7 não é perfeito, ele é muito mediano. Ele escorrega no terceiro ato, né? Deixa alguns personagens sem o devido desenvolvimento que mereciam. Há muitos momentos, eu até botei no texto certos momentos, mas há muitos momentos parece quase confortável demais dentro da sua própria narrativa. É um mais do mesmo, mas eu acredito que é um mais do mesmo muito funcional. Mas ao mesmo tempo, ele entende algo essencial. Pânico nunca foi sobre o assassino, sempre foi sobre o comentário, sobre o legado, sobre as pessoas envolvidas que sobrevivem. E sim, o filme ele tem sim um problema que é muito específico desses últimos filmes, que é a falta de coragem. Tá lá que tipo assim, toma um monte de facada, não morre. Mais uma vez isso tinha acontecido em Pânico 6, mas é um problema. Eu entendo que é um problema, mas eu encarei esse novo filme assim, eu gostei, sabe? Eu realmente achei muito interessante, eu achei o comentário sobre as inteligências artificiais interessante também. É limitado, é uma direção porca do Kevin Williamson para algumas pessoas, é uma direção porca para algumas pessoas, mas eu gostei da direção dele. Eu acho que pelo que essa franquia ela teve, ela sofreu aí, né, nesses últimos meses, eu pelo menos achei um filme muito interessante, sabe? Eu me assustei com algumas mortes, eu fiquei aquela sensação de pressão, de suspense, que realmente assim, cara, o que vai acontecer? Eu fiquei muito impactado com algumas cenas. Esse sim tem cenas realmente bem violentas, bem diretas, assim, não é aquela porcaria de Pânico 6, né? Mas eu gostei de algumas ideias. Eu acho que Pânico 6 tem coisas que poderiam ser, Pânico 7, que poderiam ser mais aprofundadas, mas sendo bem honesto com vocês, eu achei que deu muito bom, né? Eu sei que o filme ele não garantiu ali uma boa nota nos sites de agregadores de crítica. Eu não sei aqui quanto ele tá fazendo em bilheteria, mas possivelmente deve se comprar, né? Porque é um filme que carrega uma franquia muito que carrega uma franquia muito boa, né? E é isso, gente. Eu gostei do filme e eu gostaria de recomendar para vocês. Então eu fecho aqui Pânico 7 com a nota 7.5. Agora eu quero ouvir de vocês. A franquia ainda consegue se reinventar ou está, né, vivendo apenas a própria nostalgia? Deixa aqui, né, nos comentários a sua opinião, caso você já tenha assistido o filme. E se você tem interesse de assistir, me conte o que você espera. Deixa aí nos comentários. Se você gostou dessa análise sincera sobre esse sétimo filme da franquia Pânico e sobre outros filmes que eu tenho trago aqui para o canal J Críticas, já peço para que você se inscreva neste canal, ative o sininho de notificações, porque por aqui no canal J Críticas a gente sempre fala sobre o cinema, sobre a sétima arte, sobre filmes independentes, filmes mais badalados, tudo junto e misturado. Então é isso aí. Muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu, tamo juntos.